Boa tarde, pessoal. A gente está aqui esperando os demais membros da mesa chegarem. Estava todo mundo aqui e eles caíram. São 3 componentes da mesa, mais uma outra intérprete de Libras. O pessoal está chegando aí. Chegou Sheila, que é intérprete de Libras. Nós estamos com a Emanuele aqui, o professor Nilo chegou, Jada chegou. Agora vamos aguardar só o nosso moderador chegar, que é ele que vai... Pronto, chegou. Estamos ao vivo, Luiz. Fico com você a palavra. Ok. Na verdade, a minha conexão de internet aqui de casa, ela está falhando, então eu coloquei a conexão do celular. Então, tomara que ela funcione e possa dar andamento aos trabalhos. Bom, eu agradeço ao professor Antônio César pelo convite, por ter organizado essa mesa redonda em torno do tema Direito e Estado. Eu serei o moderador da mesa, apenas para que o público tenha ideia de como nós procederemos. Cada participante falará por 15 minutos sobre esse tema e depois nós teremos meia hora para questões com 3 minutos para cada resposta. A ordem de apresentação será a do professor Nilo Reis, depois eu, Luiz Carlos Montanz Braga, depois o professor Antônio César e o Jader Vinícius. Cada um tocará no tema Direito e Estado de acordo com um certo ângulo. Como vocês podem saber, como muitos de vocês já sabem, o tema é extremamente amplo e ele pode ser visto por diversos ângulos. Cada um de nós trará algumas notas sobre um dos ângulos a partir dos quais se pode ver essa questão que tem ampla história, tanto no plano da história da filosofia, quanto no plano mais estrito da história, no sentido mais específico. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra ao professor Nilo Reis, que será o primeiro a falar, e o professor Nilo é professor da UFES há muito tempo, é professor pleno já, doutor em filosofia pela PUC São Paulo, estuda o pensamento de Maquiavel e David Hume já há bastante tempo, fez pós-doutorado pela PUC também. Eu passo a palavra ao professor Nilo. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Gostaria de registrar o imenso prazer de fazer essa conferência junto com amigos queridos e agradecer também a presença do Jader Santos, um aluno que vem brilhando e trazido pelo professor César, certamente é uma pérola da nossa universidade, do nosso curso de Direito. Então, uma boa tarde a todos. Como ficou acertado, a ideia de falar em Direito e Estado e Maquiavel, em 15 minutos, vamos ver se a gente consegue fazer um pouco de mágica. Eu gostaria de começar dizendo como pensar direito e Estado na obra de Maquiavel. A gente pode dedicar atenção a esse tema no corpus maquiavélicos? A gente pode ter essa observação em Maquiavel? Eu acho que sim, porque Maquiavel é um clássico da produção ocidental, né? E como um desses clássicos, ele tem um local especial, né? E lembrando um pouco das palavras do Max Weber, que são referendadas de forma acentuada pelo Norberto Bobbio, o Maquiavel se encaixa num clássico porque ele consegue reunir 3 características fundamentais. Ele é capaz de ser um intérprete do seu tempo, ou seja, nós podemos ler Maquiavel e entender um pouco o seu tempo, entender como o seu contexto foi construído, como a sua realidade foi feita, né? Então, além disso, ele também consegue ser um autor que a gente relê para entender outros contextos. Isso o Weber disse claramente com relação ao clássico e que o Norberto chama a atenção que o Maquiavel consegue. Então, a cada geração posterior, há uma necessidade de reler as obras de Maquiavel. E, por fim, a terceira característica, que os conceitos e as expressões utilizadas na obra de Maquiavel, eles nos servem de referenciais para pensar outras épocas, outros contextos, outras realidades,
de modo a nos preparar para uma reflexão sobre a nossa própria realidade circunvizinha. Mas por que a gente traz Maquiavel e, ao mesmo tempo, chama Maquiavel de clássico? Maquiavel é um autor que merece um pouco de atenção. Segundo Isaac Berlin, Maquiavel escreveu no melhor estilo da prosa renascentista. Portanto, Maquiavel é um autor claro, é um autor limpo no texto. Mas, no entanto, em 1953, numa conferência na Escola de Londres, o Berlin disse que havia algo de estranho na leitura de Maquiavel. Porque mesmo sendo esse pensador, esse escritor de linguagem seca, tranquila, fluida, naquela época havia pelo menos 20 teorias válidas de como se lê Maquiavel. E isso é muito importante, né? A gente entender como Maquiavel se encaixa naquilo que o Weber falou, essa necessidade de relê-lo, e mesmo sendo um autor de uma linguagem fácil, ele gera umas diversas interpretações. Sem pensar aí na figura do Léo Strauss, que vai sugerir que existe uma parte esotérica, uma parte que não seria acessível a qualquer leitor. Mas vamos nos prender à ideia. Há um direito em Maquiavel? Como seria esse direito? A primeira coisa que nós temos que pensar, e aí eu vou ter que recorrer à figura de um professor de filosofia fantástico, maravilhoso, que vocês devem aproveitar a obra dele, que é o José Luiz Ames, um professor da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, que ele escreveu um artigo muito interessante, chama-se A Linguagem Jurídica como Linguagem da Política em Maquiavel. E, como o próprio Ames chama a atenção, não dá para ler qualquer questão do direito em Maquiavel se a gente não tem como um parâmetro a obra do Diego Qualione, que fala sobre a questão da parte jurídica do trabalho de Maquiavel. Então, mas o que é que o Ames traz para a gente como uma novidade dessa leitura que ele faz do Diego Qualione? É a ideia de que há um estreito entrelaçamento entre a linguagem jurídica e política de Maquiavel. Mas isso é uma coisa muito interessante, porque Maquiavel é um autor de política. Portanto, ele está ali lidando com assuntos que estão sendo construídos naquela época. Nós estamos lembrando que nós estamos tendo o Renascimento, onde os clássicos da antiguidade são postos à mesa. Mas o que me chama a atenção é que esse entrelaçamento não está somente nas obras de política de Maquiavel. Ele também está na sua obra, na sua linguagem literária. E a gente pode ver isso claramente, como bem o Ames chama a atenção, para a figura do Belfagor, uma fábula do arquidiabo, né? O diabo que precisa se casar e, para isso, vai fazer uma experiência de pesquisa como ser humano, porque todos os homens que chegam ao inferno dizem que ali estão por culpa das suas esposas. Plutão, então, decide mandar investigar, porque foi feita uma calúnia, a calúnia tem se mostrado consistente, várias pessoas estão apontando que a sua destinação ao inferno se deve à sua esposa. Então, Plutão manda investigar essa denúncia, então vai mandar um pesquisador, que vai ser um diabo, fazer essa pesquisa. Mas a ideia, que eu acho que o Ames percebeu muito bem e que o Qualione trouxe a ideia, é que esse direito em Maquiavel, ele não é dado claramente ao sujeito. Ele precisa ser investigado, ele depende de, como o próprio Qualione chama, de uma atividade interpretativa do direito, que está presente nesse conhecimento. E a gente só pode pensar isso, e a gente só vai entender essa dimensão, quando a gente entender que o início da modernidade recupera a discussão sobre o direito. Tá? Se na antiguidade a autoridade e a plenitude de potestade estava na mão do imperador,
com a fragmentação do Império Romano e a feudalização medieval, né, que ocorre na Europa, esse poder vai ficar diluído e vai começar uma luta que vai durar séculos entre o imperador bizantino, que depois vai ser substituído pelo imperador sacro germânico, que reivindica o seu poder, a sua autoridade, né? A sua capacidade de não sofrer intervenção por parte de nenhuma outra autoridade sobre as suas ações, o seu território, o seu estado. E, por outro lado, os papas, que reivindicam a sua plenitude potestade, que é o seu direito, a sua responsabilidade de intervir na comunidade política. Então, se o imperador reclama por uma não intervenção de nenhum outro, então ele está dizendo, eu tenho o direito de impor a minha vontade. E o Papa entra nessa discussão. Então, isso vai se dar durante muito tempo, essa discussão vai se avolumar, nós vamos ter aí uma série de pensadores que vão trazer contribuições significativas. Nós vamos ter, por exemplo, um Egídio Romano que vai fazer um discurso a favor da hegemonia do Papa, do poder do Papa, mas você vai ter outros, por exemplo, o Marcílio de Pádua, o Dante Alighieri, o Guilherme de Ockham, que vai questionar isso, que o Papa não tem esse poder, né? Então, você tem uma série de pensadores. E, neste caso, nós temos também as monarquias nacionais que estão surgindo. E nós temos, por exemplo, o caso da Inglaterra e o caso da França, onde a figura do rei está buscando uma fundamentação e ele vai justamente fazer, através dos seus juristas, o caso francês é muito mais revelador, né? O Alberto Ribeiro tem um trabalho fantástico sobre a soberania, porque essa é a discussão. O rei francês, ele vai trazer a ideia de soberania como uma forma de unir aquilo que é a autoridade do imperador e o potestade do Papa numa única figura. Então, a soberania vem como uma resposta ao direito, ou seja, a ideia de ter a primazia, né, tanto no sentido positivo como no sentido negativo, de não ter intervenção na sua estado, e, ao mesmo tempo, a sua independência, ou seja, só a partir disso é que pode-se ter uma ordem. E isso tem uma coisa muito interessante, porque essa busca pela soberania implica nesse poder supremo, que é a sua própria jurisdição, juridicto, ou seja, a sua capacidade de julgar o que é justo, né? Aquele que não está submisso a mais nenhuma pessoa. Então, esse é o ponto fundamental que a gente pode pensar no direito, e aí a gente tem Maquiavel com a figura da ordem. Maquiavel, ele pensa, eu estou falando assim muito rapidamente, Maquiavel tem a figura fundamental no príncipe de que ele tem que garantir a ordem interna, ou seja, saber lidar com os conflitos, com as lutas intestinas que acontecem dentro do Estado, ele tem que manter essa ordem, e ao mesmo tempo ter a ordem externa, ou seja, saber se defender das ameaças que acontecem, que vêm de fora para o seu país. Então, nesse sentido, Maquiavel tem muita coisa a ver. E a gente pode pensar, há um Maquiavel presente, tanto que absorve desse direito comum, como a gente vê na obra do Paglione, essa ideia de que Plutão, que é o todo-poderoso dos infernos, ele tem um poder supremo, mas, ao mesmo tempo, ele aceita conversar com os demônios menores como uma concessão da sua relação com o poder supremo, mas de ouvir o outro, como uma ideia de prudência, uma ideia de capacidade de ouvir o outro, mas porque ele tem o poder supremo. E aí nós vamos ver que a ideia que eu penso interessante desse direito, que passa por todos os campos, ele não fica somente no diálogo de Maquiavel. Nós vamos pensar numa outra obra de Maquiavel, chamada A Mandrágora, que nós vamos encontrar lá no ato 2, na cena 6, se não me engano. A Mandrágora é uma obra fenomenal que pode ser vista de várias maneiras. Eu gosto de observar a ideia do adultério consentido, que é tratado ali,
o adultério consentido, que é uma maneira que o mestre inicia, aquele que consente o adultério, ele vai tramar, ele vai sofrer a trama com relação a isso, e ele vai participar de um plano, de uma trama que envolve outras pessoas, envolve um padre, né? O final da história eu não lembro muito bem, na esperança de que vocês leiam e achem interessante. Eu só digo que essa peça é considerada uma das 10 melhores comédias de todos os tempos. Mas o que eu queria lembrar a atenção de vocês é o seguinte: nessa cena que eu chamo a atenção, Mestre Nícia diz que ele pode estar enganando alguém traiçoeiramente. E quando ele diz isso, ele chama a atenção de que ele sabe que ele está cometendo um crime, e o crime pode ser denunciado, e uma vez denunciado, pode ser investigado e pode ser punido. E ele fala que ele espera que a junta dos 8 não tome conhecimento disso. Quando ele diz a junta dos 8, ele está falando da instituição florentina responsável pela magistratura judiciária e policial. Então, a ideia do direito está realmente presente na obra de Maquiavel, não só no plano da preocupação do poder político, né, na figura do soberano, do príncipe, que tem que ter esse aval, mas, ao mesmo tempo, nesse dia a dia. Nós estamos lembrando que o direito ele está sendo retomado, a sua técnica, né? Então, é esse estreitamento entre política e direito que vai se fazer muito forte. Eu acho que eu diria isso com relação ao direito. Então, há um direito Maquiavel que pode ser pesquisado, que pode ser visto. Agora, nós vamos passar para a ideia do Estado, né? Eu imagino, deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Eu já tenho... Desculpa, é só para ter uma noção. Já vai acabar, já está 14 minutos, então vou ter que falar rapidinho do Estado. O conceito de Estado em Maquiavel, ele é amplo e dependerá muito da obra de Maquiavel que você verá. Você vai ver vários tipos de conceito de Estado. Para não perder o tempo, eu vou dizer o seguinte, só para não passar dos 15 minutos, Luiz, que foram 2 minutos da apresentação. Para você ler Maquiavel, tem uma chave. A chave é esta. Uma fala de Maquiavel, quando ele diz: se eu pudesse falar-lhes, não poderia encher sua cabeça de castelinhos. É um eufemismo de vários significados. Porque a fortuna, o destino, fez com que, uma vez que eu não sei como proceder com a arte da seda ou a arte da lã, nem dos ganhos, nem das perdas, tenho que argumentar com o Estado. E eu necessariamente tenho que prometer ficar em silêncio ou falar sobre isso. Então, há muita coisa para falar para o Estado, e depois a gente volta para não comprometer o tempo dos meus colegas. Perdão por tudo aí. Um abraço. Luiz, retome a palavra para não comprometer o tempo dos colegas, e no debate que a gente retoma isso. Desculpe esse 1 minutinho aí a mais. Imagine, Nilo. Muito obrigado pela ótima apresentação. Fica, então, a partir da fala do professor Nilo, o convite a todos para que visitem Maquiavel e visitem o tema do direito no Florentino. Pois bem, na sequência do que nós havíamos planejado, eu falarei agora um pouquinho para vocês sobre um autor do século XVII, chamado Baruch Spinoza, ou Bento de Spinoza. Alguns escrevem com ES, outros com Spinoza, começando com S, ele assinava dessa maneira. A obra de Spinoza é uma obra que é bastante ampla. Eu gostaria de começar, antes, fazendo uma espécie de prolegômeno, a obra de Spinoza, dizendo que 2 filósofos contemporâneos, um chamado Deleuze, um outro que é psicanalista, chamado Guattari, escreveram um livro intitulado O que é a Filosofia? E neste livro eles procuram delimitar ou especificar aquilo que seria próprio da filosofia. E uma das conclusões a que chegam é de que a filosofia se distancia das demais áreas precisamente por sua capacidade de criar conceitos. Se nós levarmos a sério essa tese de Deleuze e Guattari, nós podemos dizer que Spinoza é um filósofo num sentido bastante forte da palavra.
Isto é, ele não apenas criou uma série de conceitos que já eram pertencentes à tradição da história da filosofia, como inovou de tal modo que nós podemos dizer que Spinoza é um filósofo ao mesmo tempo radical e ao mesmo tempo subversivo. Spinoza é radical no sentido etimológico da palavra, isto é, ele vai ao fundamento das questões que são próprias da história da filosofia, e ele também é subversivo na medida em que essa radicalidade, este ir ao fundamento das questões que ele se coloca como questões filosóficas, significa sempre uma subversão dos conceitos. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando Spinoza trata dos conceitos caros à história da filosofia, me refiro ao conceito de ontologia, que para ele é o conceito de Deus ou de realidade, ou quando ele trata do conceito de direito, ou quando ele trata do conceito de liberdade, ou quando trata do conceito de ética, em todos os pontos ele não apenas vai ao fundamento, como ele subverte. Isto é, ele é um autor capaz de atender a esse critério estabelecido por Deleuze e Guattari quanto àquilo que seria necessário para um autor ser filósofo. Então, Spinoza é radical e Spinoza é subversivo. Em relação ao direito, há autores, em relação a uma série de conceitos spinozanos, mas em relação ao direito, há autores que, como o Materron, que é um comentador, Alexandre Materron, um filósofo francês, que dizem que Spinoza realizou o que se poderia chamar contemporaneamente de uma revolução copernicana no campo jurídico, no campo da filosofia do direito. E, como o meu tempo é muito curto, eu vou apenas tentar levantar algumas notas sobre o que significaria essa subversão spinozana. Um outro comentador italiano, chamado Antonio Negri, que escreveu obras fundamentais, junto com Hard, a respeito de temas contemporâneos a partir de conceitos spinozanos, também usa uma nomenclatura próxima a essa de Materron para dizer que Spinoza elaborou subversões. Ele escreve de 79 para 80, quando ainda estava no cárcere, uma obra intitulada Anomalia Selvagem. Spinoza seria uma anomalia em relação aos seus contemporâneos do século XVII, e selvagem no sentido de que leva ao limite o conceito de natureza, que para ele é idêntico ao conceito de Deus, e que nós, já puxando o fio do direito, poderíamos dizer que também é o conceito de direito, isto é, realidade, Deus, substância, potência absoluta, é o fundamento ontológico do direito em Spinoza. Então, esse já é o primeiro aspecto subversivo da filosofia spinozana no que se refere ao direito. Nós não temos uma categoria de direito que se assemelhe, por exemplo, àquilo que o Deleuze chamou de tradição essencialista do direito natural. Isto é, nós não temos um direito em Spinoza que seja fundado na razão, e nós não temos em Spinoza um direito que seja fundado em deuses, ou em Deus no sentido da tradição, isto é, como algo exterior à realidade. Como para Spinoza, Deus, natureza e substância são uma e a mesma coisa, e essa substância, ela é a potência absoluta, ela é a causa de si mesma e de tudo que existe, os seres humanos, os homens, o homem como indivíduo, ele é uma expressão dessa potência absoluta de Deus. Então, spinozanamente falando, os homens são modificações finitas dessa substância absolutamente infinita. Se essa substância absolutamente infinita se identifica ao direito absoluto, à potência absoluta, e para Spinoza, direito é igual a potência, ius sive potência é o termo latino que ele utiliza, os humanos, como expressões e modificações de Deus, são também potência. Porém, potência num sentido limitado, isto é, são uma parte da potência absolutamente infinita de Deus. Aí já se estabelece a primeira subversão, se nós pudéssemos numerar, para o campo jurídico daquilo que Spinoza elabora. Isto é, se para a tradição justnaturalista há sempre uma identidade entre o direito natural e algum tipo de essência, seja um Deus extramundo, seja a própria razão,
Em Spinoza, o direito natural se identifica à potência por uma razão ontológica, isto é, se Deus é a substância absolutamente potente, e se os homens são modificações finitas de Deus, o direito natural se identifica a essa potência limitada dos homens como expressão de Deus. Portanto, nós temos que reconfigurar todo um vocabulário e todo um campo conceitual a partir dessa revolução copernicana ou dessa mudança proposta por Spinoza, identificando Deus à potência. Deleuze, que é um comentador, esse mesmo que eu citei no início para localizar Spinoza como radical e subversivo, ele tem uma passagem curta em um livrinho, na verdade, nos cursos de Vincennes, foram cursos que ele deu sobre Spinoza, Leibniz, etc., em que ele procura delimitar exatamente essa modificação conceitual em relação ao direito natural, passando de um conceito que se refere à essência e caminhando para um conceito que se identifica à potência. E para isso ele diz, bom, Spinoza não estabelece aqui uma novidade tão absoluta em relação, por exemplo, a Hobbes. Hobbes também, no século XVII, contemporâneo de Spinoza, estabelece um conceito de direito que se identifica à potência. Mas ambos subvertem toda uma tradição. Deleuze diz, inclusive, que essa tradição do direito natural como potência poderia até ser localizada num passado bastante remoto, em algumas linhagens cínicas ou em algumas linhagens dos sofistas, muitos séculos antes do século XVII. No entanto, ele diz, quem reconfigurará, os autores que reconfigurarão de modo bastante potente essa modificação da natureza do direito natural são Hobbes e Spinoza. E depois eu mostro, já eu mostro o que distancia radicalmente Spinoza de Hobbes, que já deu esse salto bastante significativo no conceito. Então eu cito essa pequena passagem para comentá-la, para que vocês tenham uma ideia dessa revolução copernicana no campo jurídico, como disse o Materron, operada por Spinoza. Então eu cito o Deleuze, nesses chamados famosos cursos de Vincennes, há uma tradução da Estadual do Ceará, desses cursos de Vincennes de Deleuze, que são comentários a Spinoza. Deleuze diz, ele, Hobbes, estou citando, diz que as coisas não se definem por uma essência, elas se definem por uma potência. Então, o direito natural é, não o que é conforme à essência da coisa, mas sim tudo o que pode a coisa. É uma ideia simples, mas é uma ideia perturbadora. Todo mundo sabe sempre que os peixes grandes comem os pequenos, mas ninguém nunca havia chamado a isto direito natural. Por quê? Porque se reservava os termos direito natural inteiramente para outra coisa, a ação moral conforme a essência. Então, fecha aspas, o ponto é, havia uma tradição bastante forte dizendo que o direito natural seria uma essência padrão para o direito positivo justo, para o direito civil justo, e Hobbes e Spinoza subvertem essa ideia ao estabelecerem o direito como potência. Pois bem, portanto, Spinoza subverte a história da filosofia em relação a São Tomás de Aquino, por exemplo, em relação a Santo Agostinho, por exemplo, em relação a toda uma tradição de um direito natural como essência. Se vocês tomam, por exemplo, a Antígona de Sófocles, há lá um claro exemplo desse conceito de direito natural como essência. Quando Antígona diz que tem o direito de enterrar o seu irmão Polinice, ao contrário do que decretou Creonte, nós temos o combate entre um direito natural de dar as honras fúnebres ao irmão, que seria dado pelos deuses, segundo Antígona, portanto, um direito fundado na essência, e a convenção, que é o decreto de Creonte, dizendo não se pode enterrar Polinice com as honras fúnebres. Então, essa tradição do direito como essência, ela aparece em vários autores, vários filósofos durante a história da filosofia. Hobbes e Spinoza operam essa ruptura, propondo um direito natural como potência, e em Spinoza, especificamente, esse direito natural como potência, ele decorre do conceito de substância spinozana,
que é o conceito de algo absolutamente potente, do qual os homens são expressões individuais e, portanto, expressões limitadas de uma potência. Se nós quisermos traduzir isso numa linguagem bastante cotidiana, a vida e o desejo são a potência. E, portanto, a vida e o desejo de perseverarmos no ser implicam exatamente esse direito natural. Então, para Spinoza, os homens são expressão de Deus, são potência finita, o direito natural é essa potência finita, é esse desejo, e se identificam direito natural e desejo. Pois bem, desejo para Spinoza é um dos afetos primários. O homem é definido na ética como desejo. E esse desejo varia para mais, e ele chama isso de alegria, e varia para menos, ele chama isso de tristeza. Então, a nossa existência individual humana na duração é uma existência que significa variação de potência para mais ou para menos. E se quisermos traduzir de modo bastante grosseiro, é variação do direito natural para mais ou para menos. Ora, se é variação do direito natural, e se os homens são expressão dessa potência divina, porém de modo limitado, nós podemos concluir que nós temos tanto mais direito natural em exercício, quanto mais alegria temos, porque alegria é aumento de potência e, portanto, aumento de direito natural. E temos tanto menos direito natural, quanto mais tristeza experienciamos no cotidiano, e, portanto, quanto menos direito temos. Ora, uma consequência que daí decorre, para eu concluir, já que o meu tempo já se esgota, é o seguinte: o que diferenciará Spinoza em relação a esse ponto do direito natural como potência, que já é uma inovação de ambos no século XVII, segundo a interpretação deleuziana, é o fato que está presente lá na carta 50 a Jauregui Eles, que era um amigo de Spinoza, e lá Spinoza responde à questão de Eles, para ele, Spinoza. A questão de Eles é a seguinte: o que diferencia a sua filosofia política da de Hobbes? E Spinoza responde de modo bastante direto, em poucas linhas, nessa carta 50 em relação a esse tema. É uma carta que se alonga um pouco mais, mas em relação a esse tema ele estabelece poucas linhas, e daí vem consequências políticas e jurídicas gigantescas. Ele diz: o que diferencia a minha filosofia política de Hobbes é que eu sempre mantenho o direito natural. Isto é, se em Hobbes a criação do Estado significa uma alienação do direito natural a um representante, em Spinoza, a criação do Estado, a criação do que ele chama de imperium, e que eu estou traduzindo aqui precariamente por Estado, que é a tradução usada pelo Diogo Pires Aurélio, um comentador português. O que diferencia Spinoza de Hobbes é o fato de que o Estado civil é criado para garantir o direito natural como potência. Portanto, para concluir, toda cidade, ou todo Estado, ou todo imperium, para usar a expressão spinozana, que estabelece um conjunto de instituições que diminuem a potência dos indivíduos que constituem essa cidade, é um Estado que tende à tirania. E todo o Estado que cria instituições que garantem o aumento do direito natural, da potência, e, portanto, que os cidadãos experienciem no seu cotidiano uma quantidade mais qualificada e efetiva de afetos alegres, e, portanto, de aumento de potência, e, portanto, de direito natural, é um Estado melhor. Portanto, o conceito de direito natural que decorre da ontologia spinozana, ele aparece na cidade como sendo o critério da boa lei, como sendo o critério da boa instituição, e como sendo o critério do, entre aspas, bom governo. Por essa razão, Spinoza defenderá a democracia como o mais natural dos regimes, isso está no Tratado Teológico Político, exatamente na medida em que se trata do regime que garante o exercício da potência, de modo mais espraiado. Eu concluo por aqui, deixo essas ideias spinozanas no ar e passo a palavra ao professor Antônio César, que tratará da questão direito-estado sob um aspecto diverso desses que eu e Nilo tratamos. Eu agradeço. Professor Antônio César, deixa eu apresentá-lo, né?
é professor da UFES, professor adjunto da UFES, fez mestrado e doutorado em filosofia, o doutorado com a parte de sanduíche em Lille, e estudou especialmente Rousseau, pensamento de Rousseau. Passo a palavra ao professor Antônio César. Um prazer estar com vocês todos aqui, todas também. O professor Luiz também, que foi colega na PUC, no doutorado e no pós-doutorado em filosofia. Bom, eu vou falar um pouco, usando alguns pressupostos russonianos, sobre a crise, o termo crise, a crise do direito e a crise do Estado. A crise do direito é algo recorrente na história. Nós vamos encontrar a crise do direito natural antigo, a partir do surgimento da crítica aos postulados medievais, sobretudo os postulados tomistas. Mas também nós vivemos hoje uma crise profunda, no Brasil especificamente, que é o espaço onde nós vivemos, a crise do direito brasileiro. Na última década, assistimos debates intensos que envolvem várias questões do direito, de direito penal, do direito constitucional. E, recentemente, assisti a uma entrevista do PGR, Procurador-Geral da República, Augusto Aras, falando sobre a instabilidade dentro do Ministério Público. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque não é o caso. Como também polêmicas que envolvem juízes do Supremo Tribunal Federal quanto ao uso do que se chama de dosimetria da pena. Muitas vezes você tem dois indivíduos que cometem penas distintas e aquela pena que deveria ter uma dosimetria menor acaba tendo uma pena maior do que aquele que cometeu um ato que precisaria ter uma dosimetria maior quanto à pena. Algumas declarações, por exemplo, de ministro do STF quanto a determinados processos que envolviam determinados grupos políticos, esse determinado ministro do STF falou: isso é um ponto fora da curva, isso já tem quase 10 anos. Então, nós vivemos no Brasil hoje uma crise, não só do ponto de vista do direito, mas uma crise social, uma crise política, porque eu entendo que o direito é o reflexo das forças sociais que se relacionam e que disputam tanto o Estado quanto disputam o poder, né, da sociedade. Nesse sentido, vou falar um pouco da crise do direito natural, né, rapidamente relativa ao direito natural antigo, no caso específico, a crítica que se constrói dentro do Renascimento, e sobretudo a partir de Soares, de Grossos e Pufendorf, são jusnaturalistas, né? É o chamado jusnaturalismo contratualista moderno. Até então, até o surgimento do direito natural moderno, o ser humano não era portador de direitos. Com o direito natural moderno, com Soares, depois com Grossos, Pufendorf, e com os autores do século XVII, Hobbes, os homens passam a ser portadores de direitos. Em que isso se configura? Ora, antes, o direito não encontrava nos seres humanos o suporte, o seu suporte, a sua fundamentação. A fundamentação do direito se dava, portanto, ou dentro de uma natureza abstrata, ou dentro de um espectro religioso, da fé. Mas, a partir do direito natural moderno, o fundamento do direito passa a ser, sobretudo, o indivíduo que surge, né? A pessoa humana, o sujeito de direito. Inclusive, esses três termos são a base do direito natural moderno e do direito positivo. Por exemplo, o direito circula muito em torno da ideia do sujeito que é proprietário, o sujeito de direito. Você vai encontrar em autores até como Rousseau, vai encontrar em autores como Hobbes, essa questão do sujeito, que é um portador de direito e um portador, né, que tem acesso a uma propriedade, ou seja, alguém que tem direito sobre a propriedade, cujas leis devem proteger esse direito que esse indivíduo possui. A crise se dá dessa forma, com relação ao pensamento antigo, ao pensamento medieval, e o próprio direito natural moderno, nas suas origens, vai sofrer uma crise primeira no século XVIII com Rousseau.
Rousseau é o primeiro grande crítico da modernidade, é o primeiro a provocar uma crise nisso que vem se constituindo como modernidade, como pensamento moderno e também dentro do direito natural moderno. Como é que Rousseau projeta o seu pensamento de forma crítica, de forma a criar essa crise? E aqui a gente vai entender crise não como algo negativo, mas crise como um espaço onde se pode construir a superação daquilo que provocou a crise, do problema que provocou a crise. Essa é uma dimensão que eu acho importante a gente destacar, que está contido no pensamento rousseauiano, na medida em que ele percebe os limites do direito natural moderno, do justnaturalismo, daquilo que tinha sido construído no século XVII, sobretudo por Hobbes, que é com quem ele mais dialoga de forma crítica, e do qual também ele herda muita coisa. Então, essa perspectiva crítica de Rousseau, que caminha para alternativas a esse problema que eu vou apontar aqui, que o Rousseau levanta, na medida em que ele pensa alternativas, como, por exemplo, no contrato social. No contrato social, Rousseau vai tentar, também no Emílio, apontar para a solução, não digo solução, mas possibilidade de solução, possibilidade de um novo caminho para que se saia daquele engodo que é provocado pelo direito natural, o qual Rousseau critica. Qual é o problema? Por exemplo, em Hobbes, há uma separação entre aquilo que é natural no ser humano, no caso a liberdade, e a construção, por exemplo, do Estado e da lei. Por exemplo, a possibilidade de construção do Estado, da construção da lei, é a negação daquilo que é inerente ao ser humano, que é a liberdade. Não é possível, por exemplo, os indivíduos gozarem da sua liberdade natural dentro de um Estado onde reina a ordem e a paz. Os homens não podem usufruir daquilo que eles usufruíam no Estado natural, que é a liberdade plena, que é poder escolher, que é poder se apropriar, se apoderar daquilo que lhes interessa. No Estado russoniano, isso não é possível. Então, o direito começa em Hobbes a cercear aquilo que para Rousseau é fundamental, que é a liberdade dos indivíduos. O contexto hobbesiano, né, que apresenta o estado natural é de um estado de guerra plena, de um conflito constante. É, sobretudo, um estado de bestialização, de atitudes animalescas por parte dos homens. Então, a potência do homem, a força que o homem tem é utilizada para guerrear e para destruir e para se apropriar daquilo que o outro possa lhe interessar, daquilo que o outro possui que possa lhe interessar. Para Rousseau, ele vai dizer o seguinte, olha, essa percepção do direito natural é uma percepção equivocada. É uma aplicação do estado em que nós nos encontramos a um estado onde as regras e as leis são completamente diferentes. É como se você aplicasse as regras do mundo civilizado a uma ordem natural, a qual não corresponde à apresentação que Hobbes faz do estado natural. Para Rousseau não existe um estado de guerra, né, no estado natural. Dessa forma, Rousseau pensa o direito tendo como sua fundamentação a liberdade. O fundamento do direito Rousseau é a liberdade. Daí que Rousseau, no segundo discurso, né, ele apresenta o homem com 4 características. E uma delas é algo inerente ao homem, que é a própria liberdade. O homem é livre por natureza, é um ser que não admite ser enquadrado, ser aprisionado, estar envolto por grilhões, estar encarcerado. É da natureza humana ser livre, é da natureza humana poder se manifestar. E o homem o fazia, para Rousseau, sem os conflitos que hoje se encontram na sociedade. Para Rousseau, os conflitos humanos, né, é um fruto, o conflito humano que existe é fruto da corrupção inerente à sociedade civilizada. Rousseau apresenta, né, a sociedade civilizada como um simulacro. É uma sociedade que apresenta princípios de liberdade, princípios de igualdade, né, princípios que asseguram direitos, mas nada mais é do que uma armadilha, né, muito bem orquestrada
por aqueles que detêm o poder para encarcerar a maioria dos homens. Rousseau, no segundo discurso, denuncia essa situação, que é a saída, quando o homem sai do estado natural e entra no estado civilizado. Diz assim, olha, quando surge a propriedade, porque os homens não possuíam propriedades, os homens usufruíam daquilo que a natureza lhes oferecia. Então, os homens não conheciam a desigualdade, não existia desigualdade, não existia, digamos assim, uma fome sistemática como há no mundo civilizado, não existia sentimentos e valores como a inveja, né, como o ódio pelo outro. Isso não existia. Então, os homens viviam plenamente sua liberdade e o seu impulso à vida, o seu sentimento primeiro de existência não os fazia se agredirem uns aos outros. A construção e as transformações que ocorreram, né, a perspectiva histórica de Rousseau apresenta que é uma construção, né, a desigualdade. E a desigualdade ela vai ser sistematizada pelo mundo civilizado da seguinte forma: aqueles que possuem as terras precisarão de leis, de magistrados, correto? E da regularização dessas propriedades para que se mantenha a situação na qual eles se encontravam, que é de alguns possuírem as propriedades, as terras, e a grande maioria estarem desprovidos de terra. Então, Rousseau, com isso, provoca uma crise dentro do debate do século XVIII, porque ele se contrapõe a todo o século XVIII, que é o século das luzes, é o século onde todos são empolgados com o desenvolvimento das ciências, o progresso da moral, certo? O progresso das artes. Então, no discurso sobre as ciências e as artes, Rousseau vai lá fazer essa denúncia, certo? Que os discursos, as palavras requintadas, nada mais servem como flores para ocultar a podridão em que se encontra a sociedade. Então, o Estado e o direito surgem como elementos para consolidar o poder de uma minoria, o poder dos proprietários. Então, Rousseau vai apresentar, já no contrato social, uma alternativa a essa situação. Que alternativa é essa? É um contexto onde a estrutura social ela é necessária, porque o homem, no estado natural, ao viver sozinho, não tinha essa companhia, né, grupal como nós temos no mundo civilizado. Então, ele precisa agora se entregar a uma vida coletiva, mas os princípios que devem nortear essa vida coletiva são os princípios, né, fundamentais da existência humana, no caso aí, a própria liberdade humana, o seu reconhecimento, a sua realização. Aqui o reconhecimento como realização, o reconhecimento também é um tema importante dentro do direito, é um tema importante dentro da filosofia política, é um tema atual da filosofia contemporânea, do debate contemporâneo. Já visto as incursões que Charles Taylor, que Axel Honneth, Nancy Fraser fazem sobre essa questão, na medida em que é um ponto fundamental para se discutir a dinâmica das sociedades contemporâneas, que são muito complexas. Porque você encontra, por exemplo, num estado como o Brasil, diversas etnias, diversas culturas, e como é que você vai construir um estado, né, que tenha unidade com tanta diversidade? Porque o estado, sobretudo, para mim, é um estado que até hoje vigora a perspectiva hobbesiana, ou seja, unitário. Então, já visto, por exemplo, se você vai para a Europa, dependendo da região do Brasil na qual você vai circular, por exemplo, você pode ser ou não considerado um cidadão naquele local, naquele contexto. Por exemplo, na Inglaterra mesmo, os migrantes, mesmo sendo migrantes europeus, poloneses, húngaros, italianos, eles não são vistos como membros daquela sociedade. São os não ingleses, né? Eles estão no outro status, né, de cidadania, até de etnia. Então, para Rousseau, a sociedade tem que ser fundada a partir, né, da liberdade e do reconhecimento de que todos são artífices da construção dessa nova sociedade. Onde você não tem um soberano, Rousseau é um anti-soberano. Nesse sentido, ele não admite tá acabando, né? Uma sociedade onde alguém intervém e dita as regras dos demais. Para finalizar, meu tempo já esgotou,
dois princípios fundamentais, três questões fundamentais para orientar a nossa discussão em torno do pensamento russoniano. O direito do Estado tem que passar pelo crivo da liberdade, da justiça e da igualdade. Obrigado por você me estendi muito, mas tentei condensar o máximo possível. Obrigado. Dando continuidade, agradeço ao professor César pela excelente introdução a Rousseau que nos apresentou e as relações entre o pensamento russoniano, o direito e o Estado. E passo, então, ao nosso querido Jader dos Santos, que é graduando em Direito na UFES, também bolsista IBIC na UFES, foi bolsista da FAPESP, faz parte do grupo de estudos do professor César e também do projeto de extensão do professor Chagas, Eduardo Chagas. Eu passo, então, a palavra ao Jader. Ele falará sobre Achille Mbembe e sobre necropolítica e temas adjacentes. Obrigado, professor. Boa tarde a todos e todas que eventualmente me ouvem, nos ouvem essa tarde. Eu gostaria de, primeiramente, saudar a mesa, essa mesa virtual, nas pessoas do professor Nilo, do professor Luiz Carlos e principalmente do professor Antônio César, que fez esse convite generoso para compor essa mesa para a qual eu sou absolutamente inadequado, já que estou diante de 3 doutores, 3 filósofos, mas eu não poderia deixar de aceitar um convite feito pelo professor Antônio, que é meu orientador de pesquisa já há 2 anos, é mais que um mestre, é um amigo, então eu me senti na obrigação de aceitar esse convite e compor essa mesa. Obrigado. Bom, talvez por ser um graduando em Direito, se esperasse de mim que eu fizesse uma intervenção jurídica em termos muito estritos, que eu viesse tratar, talvez, do direito na sua acepção positiva, positivista, legalista, tentando entender as interpelações que o ordenamento jurídico tem em relação ao Estado e o Estado em relação ao ordenamento jurídico. Acontece que, guardadas as devidas proporções e pedindo desculpas pela mobilização errônea dos conceitos, se o velho Wittgenstein pode ser chamado de antifilósofo, eu gostaria de me chamar aqui de antijurista, ou um antiquase-jurista. Porque o objeto da minha intervenção hoje vai ser o sujeito de direito e a subjetividade jurídica. Temas que são fundamentais para entender o direito, mas que são invisibilizados e silenciados no discurso jurídico comum e no imaginário político de um modo geral. Pois bem, o motivo condutor da minha intervenção de hoje, ele se deu no dia 2 de julho, na cidade do Rio de Janeiro. Para aqueles que não se recordam do fato, nessa data a prefeitura havia autorizado a reabertura dos bares e dos restaurantes naquela cidade, em plena pandemia, que já havia matado àquela altura 10.000 pessoas. Algo ali me chamou profundamente a atenção. Aquelas imagens foram gravadas no Leblon, o bairro, diga-se de passagem, com o metro quadrado mais caro da América Latina, imagens que se repetiram no bairro famoso de Copacabana, e mostravam a elite carioca, a elite branca carioca, confraternizando, sem máscara, feliz, nos bares e nos restaurantes, como se absolutamente nada estivesse acontecendo no país e no mundo. Era a imagem da mais absoluta normalidade. Diversas críticas e diversas análises foram dirigidas àquele momento, muitas delas acertadas, e eu gostaria de acrescentar uma a mais, e que vai tentar partir justamente de uma perspectiva crítica da subjetividade jurídica para pensar e repensar direito e Estado. Pois bem, eu acredito que aquele evento, e eu digo evento quase no sentido filosófico forte do termo, ele ilustra como metáfora ou como sintoma a emergência de um tipo novo de sujeito de direito. Uma mutação, um avanço ou um progresso, entendido aqui não como elogio, já que, como diria o velho Walter Benjamin, todo documento de cultura, todo documento de civilização é também um documento de barbárie. Ali, e esse é o argumento que eu gostaria de sustentar com vocês hoje, nós assistimos à emergência de uma subjetividade jurídica patológica, de um sujeito de direito suicidário. Um sujeito que indica para si, que institui para si, que inaugura um tipo novo de direito subjetivo, que nunca antes havia sido demandado na história e que, da modernidade antes dela, diga-se de passagem, já que antes da modernidade éramos estranhos ao direito subjetivo. Eu acredito que naquele momento nós assistimos à emergência do direito subjetivo de morrer. Essa expressão do sujeito de direito nova parece enunciar, me parece, de alguma forma, o fim do próprio sujeito de direito, o seu suicídio político e jurídico, e com ele, talvez, também parece enunciar a destruição ou a mutação radical de todos os complexos filosóficos, políticos, jurídicos, sociais e culturais
que historicamente o sujeito de direito parece carregar nas suas costas, material e simbolicamente. A grande questão aqui, que definitivamente eu não pretendo responder na sua integralidade, porque acredito que esse é um problema novo e para tal exige respostas novas, muito complexas e que no espaço de 15 minutos não podem ser dadas, a gente deve tentar compreender ali, de maneira muito inicial, como e por que essa nova estrutura talvez final, convulsiva, da subjetividade jurídica como nós a conhecemos até hoje, tenha podido emergir, já que a vida é, ou pelo menos deveria ser, o pressuposto fundamental, inquestionável da própria existência do sujeito de direito como sujeito de direito, que se constitui enquanto, e aqui reside a sua conceituação, a forma mais sofisticada da pessoa, esse ser moral que é distanciado da coisa, a possui e livre e igual às demais pessoas, pode trocar as coisas que possui como mercadoria. Então, esse sujeito, igual em dignidade e direitos, realiza a troca da mercadoria, dá vida e movimento à assim chamada sociedade civil e ao seu mundo privado, mundo por excelência do capital, que é o mercado. Não é demais dizer que esse sujeito de direito que nós conhecemos até hoje, ele tem como base uma protoforma, um tipo histórico muito específico de pessoa, próximo daquele que nós assistimos no Leblon, que é o homem branco, europeu ou eurodescendente, absolutamente livre e igual aos seus, destinado a realizar ao mesmo tempo e realizar-se o movimento da mercadoria. Acontece que se essa dimensão, essa construção conceitual de herança profundamente pachucaniana, de alguma forma explica uma parte do nosso problema, afinal de contas, aquelas subjetividades jurídicas reivindicam para si, instituem para si o direito subjetivo de morrer, exclusivamente porque só se realizam e só realizam-se plenamente enquanto pessoas nessa sociedade, nesse tipo de sociedade que nós vivemos, quando eles inserem os seus circuitos afetivos, existenciais e humanos mais profundos nos termos de uma submissão completa ao circuito da forma mercadoria. De maneira que desprender-se do mundo da reprodução constante do valor é deixar de ser humano, pelo menos no sentido pleno do mundo do capital. A despeito dessa explicação, me parece que há algo mais, me parece que há algo que vaza, quase que nos termos do Jorge Batalha, como se houvesse um excesso. Então, e aqui é justamente onde eu me encontro com o querido Achille Mbembe e a sua necropolítica, tema e autor centrais para pensar o nosso tempo. Porque, vejam, se toda relação jurídica é uma relação entre sujeitos, e, portanto, uma relação bilateral, ao instituir um direito subjetivo de morrer, necessariamente reivindica-se também o direito subjetivo de matar. Afinal de contas, portar o vírus é portar a morte de si e a morte do outro, sempre em potencial. Mas se o direito de morrer é novo, instituinte, inaugural, o direito de matar é velho. É, na verdade, a verdade mesma da soberania do Estado. Bembe inicia o seu ensaio mais famoso, Necropolítica, dizendo justamente que a expressão máxima da soberania reside no poder e na capacidade de ditar quem pode viver e quem deve morrer. É como se Bembe nos dissesse que Foucault só pôde anunciar a morte do direito de Gládio, esse direito do soberano de ditar quem pode viver e quem deve morrer, na nova forma de um biopoder, de uma biopolítica que teria emergido em meados do século XVIII e no século XIX, em que o soberano passaria a se caracterizar pelo poder de fazer viver, de sustentar a vida e deixar morrer. É como se Bembe puxasse de alguma forma o freio de mão e dissesse: não, talvez a realidade europeia seja essa, mas a realidade do mundo colonial definitivamente não é. Aqui na periferia do sistema mundo, a soberania era, é e segue sendo o poder de matar. Nesse sentido, o Estado brasileiro, inevitavelmente o seu direito, suas estruturas jurídicas objetivas e subjetivas, elas existem e se sustentam pela, para e na morte. Não em qualquer morte, evidentemente. Obviamente na morte dos corpos matáveis, dos corpos que não valem a pena, dos corpos que são indignos de qualquer luto. Aquelas vidas que a querida Judith Butler chamaria de vidas precárias. Essas vidas no Brasil são as vidas negras, são as vidas dos povos indígenas, são as vidas de mulheres, especialmente das mulheres negras, são as vidas da população LGBT. Essas vidas que morrem aos montes desde o dia 1 do Estado brasileiro e até antes dele, já que ele só surge de acordo com as normas do mundo colonial, no sentido de organizar e de gerir essa morte exportada pela metrópole, pelo império, na forma de um violentíssimo necropoder.
Com isso, eu quero dizer que se uma parcela da população brasileira hoje, as elites, essas elites brancas do país, podem exigir, enunciar o direito de morrer e o sempre potencial direito de matar, é porque aqui na colônia, em especial no Brasil, a morte não é uma exceção. A morte é a regra de um estado de exceção permanente, por excelência necropolítico. A instituição subjetiva do direito de morrer é, de fato, um privilégio branco e burguês, mais um deles. Talvez o mais patológico e terminante dos privilégios, que só se realiza no gozo irresponsável de uma vida completamente apartada dessas vidas precárias da maior parte do país. O seu gozo, portanto, é limitado porque a morte, como imposição da soberania colonial, ela perdão, essa morte ela é generificada e ela é racializada nesse país há séculos, de maneira que só pode pleitear o direito de morrer aquele que sabe que, em última instância, a sua morte haverá uma salvaguarda em torno dela. Aviões de luxo, hospitais de elite, helicópteros. E ainda assim, caso a morte lhe sobrevenha, a sua vida será digna de luta e de luto, de toda dor e de toda lágrima. E o será porque é uma vida honrada, é uma vida digna, é uma vida branca e uma vida proprietária. A vida do sujeito de direito suicidário, e é isso que eu sustento aqui, é a vida de um gozo pleno, histórico, de privilégios. Aos demais, evidentemente, uma vida indigna e uma morte indigna. Só uma sociedade marcada por abismos sociais e raciais tão grandes quanto a nossa pode assistir à emergência dessa forma jurídica nova, patológica e imoral. Dado o tempo que eu imagino que já se encerra, eu me encaminho para o fim. Eu gostaria de dizer ainda que a substância ética de um povo, ela reside fundamentalmente na forma como lida com a morte. De maneira que o tempo é tempo, e eu acredito e insistiria que nós passamos do tempo de chorar os nossos mortos, de velar os nossos mortos. Mortos de ontem e mortos de hoje. É tempo de denunciar a antiga normalidade como a normalidade do privilégio e denunciar a normalidade de hoje como a normalidade do aprofundamento dos genocídios históricos desse país e do aprofundamento dos processos de um Estado e de um direito que residem, que guardam a sua soberania fundamentalmente no exercício exclusivo, único e brutal de um necropoder. Ele organiza sistematicamente a morte, especialmente a morte da população negra e dos povos indígenas desse país. Sem a dimensão de um luto público que abarque fundamentalmente as vidas dos povos originários, dizimados desde o dia 1 desse Estado brasileiro e que seguem sendo dizimados e expropriados até o dia de hoje, sem um luto público que abarque as vidas pretas de ontem e de hoje, desde o navio negreiro até o sistema carcerário, passando pelas zonas periféricas e pelas favelas, sem um luto público que chore a morte da juventude negra, do genocídio brutal que sofre nesse país, sem um luto público que abarque até mesmo as vítimas da ditadura militar, que não foram devidamente veladas até hoje. Sem um luto público, senhores, não há vida ética. E sem vida ética, não há Estado e não há direito. A barbárie. Barbárie organizada, mas ainda assim barbárie. Eu acredito que no dia em que nós encontrarmos, nos reconciliarmos com essa ética pública, talvez seja o dia em que o Estado e o direito encontrem o seu momento de fenecimento e o ser humano possa experienciar de fato a liberdade. Eu gostaria de ler, eu imagino que o meu tempo esgotou, eu gostaria de ler uma última frase, que é de um grande teórico inglês chamado Raymond Williams, que ele encerra a sua obra Cultura e Sociedade dizendo o seguinte: existem ideias e modos de pensar que contêm neles as sementes da vida, e outras ideias e modos de pensar, talvez na profundidade de nossa mente, com as sementes de uma morte geral. À medida do nosso sucesso ao reconhecer umas e outras e nomeá-las para tornar possível o seu reconhecimento comum, pode ser literalmente a medida do nosso sucesso. É tempo de identificar a semente de vida, plantar a semente de vida e fazer renascer um novo mundo. Obrigado. Obrigado, Jade, pela ótima lição. Os temas, eles se tocam, né, das falas anteriores e com a sua. Há uma série de questões aqui que são colocadas no chat. Eu começo com uma questão da Beatriz Rocha, que vai para o Nilo. Então, ela diz assim: na obra O Príncipe,
tem um capítulo que fala da bajulação. Não sei o capítulo agora, faz dias que eu li. Na atualidade, o que leva alguns a ter privilégios passando por cima da lei? Essa é a questão da Beatriz Rocha. Luiz, eu acho interessante que venham todos para todos para o quadro, não? Acho que dá para ficar todo mundo junto agora. Acho que sim, acho que sim. Né? Veja só, você deve estar falando do capítulo 23 do Príncipe, quando Maquiavel fala do papel dos aduladores. Esse capítulo ele tem que ser visto como uma continuação do 22, quando ele fala dos secretários, né? Da eficiência dos secretários, né? Mas que dependerá muito do próprio ator político, porque, segundo Maquiavel, há alguns que são capazes de entender as coisas por si, outros que são capazes de entender a partir de bons conselheiros, que é o caso de Maquiavel mesmo se colocar como um conselheiro, e é o terceiro tipo, de que é aqueles que mesmo com bons conselheiros não vão aprender absolutamente nada. Então, essa é a relação. Agora, você entra em um tema que talvez fosse melhor colocado, e aqui não vamos ter tempo para isso, mas eu vou te dar o caminho, seria a obra do Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil. Tá? Que você está falando de uma política do afeto, né? Da cordialidade brasileira. Essa cordialidade, esse core, esse coração nosso, que é tão afetuoso com alguns e que é tão desafetuoso com outros. E esse é justamente o que é o nosso sonho, é a nossa utopia de um Estado democrático de direito, que o Jade acabou de falar, um Estado que seja impessoal, independente da conta bancária que você tenha, né? Que todos sejam considerados cidadãos. É a ideia do jeitinho que nós somos acostumados, né, pela nossa cultura, a valorizar. A cultura de imaginar que os políticos devem ser honestos, como se os políticos fossem criaturas de outro planeta. Né? Talvez a mudança aconteça aqui embaixo. Né? A gente precisa rever essa questão dos aduladores. Se existem corruptos lá em cima, porque existem pessoas que são capazes de também agirem de forma mínima corrupta. Ou seja, só para fechar, aquele funcionário público que leva a caneta da repartição pública e a folha de papel para casa para fazer o trabalho do filho, é o que ele pode levar para casa do serviço público. Né? Se ele estivesse em Brasília e tivesse acesso a outras contas, talvez ele levasse esse outro valor. Eu acho que é uma campanha, é uma maneira de pensar. Veja isso em Raízes do Brasil, essa questão dos aduladores é uma ideia de acabar com o afeto na política, fazer com que a ideia da burocracia que o Max Weber trouxe, de colocar pessoas técnicas para exercer cargos, seja de fato efetivada, que nós sejamos sensíveis com essa burocracia, mas não uma sensibilidade cardíaca de prejudicar ou beneficiar a partir da nossa relação cordial com o outro. Né? Eu acho que, a princípio, é isso, e que é muito forte em nossa relação, porque toda correspondência pública começa com saudações cordiais. Isso deveria ser abolido de toda digamos assim, administração pública. Começar a correspondência com saudações cordiais é você já introduzir a política. Olhe a minha correspondência com carinho e não pela sua impessoalidade. Ótimo, Nilo. Ok? Maravilha. Eu tenho uma pergunta que surgiu no momento em que o César estava falando, da Patrícia Santos. Então eu dirijo essa questão a ele. Ela diz o seguinte, porque o César tocou na questão da crise do direito. A crise, enfim, eu lanço a questão para o César fazer o comentário que ele achar pertinente sobre o que a Patrícia Santos disse. A crise sempre houve. Quero contribuir com um pensamento. O sentido de direitos e deveres começa dentro de nosso lar. Fecha aspas. É só isso.
De fato, a crise está instalada na própria dinâmica da República Brasileira. Jader apresentou claramente essa problemática. A gente pode também se reportar, né, as questões do alcance do Estado e do direito. No caso do Brasil, direito, os operadores do direito, a estrutura do judiciário, ela não abraça a totalidade da população. A população, como um todo, em sua grande maioria, não tem acesso ao direito. Exemplo disto, por exemplo, a classe média, né, nos bairros de classe média alta, você só bate na porta de um cidadão com um documento do judiciário autorizando a entrada daquele agente do Estado. Mas a grande maioria da população, nos bairros menos favorecidos economicamente, a população não é abordada com a devida documentação de uma autorização judicial. Então, a questão de começar em casa, de fato, é importante, mas o direito não tem um caráter familiar. Os bons costumes familiares, eles devem ser cultivados, e as famílias vão regulando isso, não é, no seu dia a dia e na sua dinâmica. Essa questão do direito familiar, lá de Filmer, que é criticado, já é uma coisa superada. O direito tem que ser algo público, tem que ser algo de todos, como Nilo aponta. Mas a gente tem que entender que o direito, numa sociedade desigual, ele vai pender mais, vai ser utilizado mais por aqueles que têm mais poder. O direito é o reflexo da disputa de poder na sociedade, das forças que muitas vezes, entram em atrito. Na prática, nós podíamos usar vários e vários exemplos aqui. Desembargador que desacatou um guarda municipal, certo? Dentre outros exemplos, por exemplo, recentemente, 2 ministros do STF se encontraram diante de situações similares. Por exemplo, alguém que roubou um shampoo, não é? Um ministro determinado do STF decretou sua liberação. Mas uma ministra do STF, nas mesmas condições quem ela julgou, ela manteve o indivíduo encarcerado. Situações semelhantes. Então, isso varia muito da interpretação dos juízes, dos operadores do direito. Então, por exemplo, assim, discutindo com o Jair a questão da dogmática jurídica, como um tipo, né, de fundamentação do direito que leva você a interpretar a lei como se a lei fosse algo que vem do nada, neutra, e que define as questões do nosso cotidiano. Não são bem assim. Pelo menos a experiência atual, sobre a qual eu venho refletindo no caso do Brasil, sobre o direito, é muito complicada, né? Mas nós temos que encontrar um mecanismo, né, uma rearrumação social para que, de fato, as leis e a Constituição, elas, dentro dos seus limites, sejam cumpridas. Basicamente, seria isso, senão eu falo demais e não tem espaço para demais. Tá ok, César, obrigado. Uma questão para o Jader, na verdade, para ele comentar a frase da Elza Soares, é a Betânia que coloca, aspas, a carne mais barata do mercado é a carne negra, fecha aspas. Acho que tem bem a ver com o seu tema. Essa frase que é de uma canção de Elza Soares, né? Bom, isso relaciona-se muito com o Bembe e com o cotidiano da obra dele. Eu acho muito interessante como pensar. Eu vi um dos comentários no YouTube, um comentarista tentando dizer que a morte ou que todos os horrores que se abatem ou eventualmente se abatam sobre a sociedade, eles não fazem diferenciação, eles podem se abater sobre qualquer um. No nível abstrato da vida, isso é verdade. Se um carro me atropela, ele me mata o professor Nilo, mata a Emanuele. Acontece que as mortes não só se dão... professor, não. Você vai ficar vivo. Vamos ficar todos vivos. Acontece que a morte, principalmente no mundo colonial, ela tem direção.
Eu gostaria de trazer à baila a reflexão, inclusive, de um autor que tem diálogo profundo com o Bembe, que é o Silvio Almeida, que falou numa mesa nessa jornada, o querido professor Silvio Almeida, quando ele elabora a categoria do racismo estrutural, ele tem justamente o condão de desprender essa noção de consciente e de inconsciente. Ou seja, quando essas estruturas de morte se mobilizam e tornam a carne negra a carne mais barata, quando nós conseguimos identificar desde estatísticas e probabilidades e estudos que determinados setores da sociedade são mais suscetíveis de morte, têm suas vidas precárias, como o Judith Butler fala, não é um sentido consciente de alguns sujeitos. É muito pelo contrário, pensar como as estruturas nas quais nós vivemos, como o nosso Estado, como o nosso direito, como as nossas instituições, todas elas operam de alguma forma no sentido de selecionar alguns corpos. Porque eles são fundamentais no sentido de possibilitar a estrutura social que se dá hoje de sobreviver, de produzir e reproduzir a vida, que é favorável a alguns corpos e desfavorável a outros. Então essa morte ela não é acidental e não é necessariamente uma dimensão consciente. Eu acredito que pontuar que a carne mais barata do mercado é a carne negra não é dizer que a morte não pode se abater de alguma forma sobre a população branca, muito pelo contrário, é chamar a atenção para o fato de que se ela se abate em especial sobre pessoas negras, nós temos um problema, e um problema que não é individual, um problema coletivo, e só pode ser tratado, entendido e remobilizado a partir da política, fundamentalmente. Maravilha, obrigado. Eu gostaria de agradecer a presença também de alguns colegas lá da filosofia, o Eduardo, o Ângelo, e o Eduardo faz um comentário aqui sobre você, Chagas, dizendo, se referindo certamente ao início da sua fala, ele diz: Jader, meu caro, você está no seu lugar natural. Isto é, você um abraço, professor Chagas. Uma reflexão bastante, para usar um termo spinozano, potente sobre o direito. E uma reflexão que vai na contramão daquilo que nós ensinamos, em geral, na estrutura curricular dos cursos de direito. Na minha época, há muitos anos atrás, a estrutura era ainda mais engessada. Hoje, eu acho que um pouco de abertura, há mais abertura para o pensamento crítico do que havia na época em que eu me graduei e na época em que eu fiz mestrado também na área de direito. Pois bem, eu posso fazer uma pergunta? Eu gostaria de fazer uma pergunta, assim, talvez mais específica. Pode ser acho que mais direcionada ao Nilo, e tem a ver com o autor que nós trabalhamos. E eu queria que o Nilo falasse um pouquinho, se ele achar pertinente, sobre a possibilidade ou não de um conceito de Estado com E maiúsculo em Maquiavel. Você acha que é possível nós pensarmos isso, Nilo? Ou ainda é anacrônico, é uma projeção nossa? Luiz, essa pergunta talvez demande mais 5 séculos. Maquiavel nunca escreveu Estado com S maiúsculo, status. Ele sempre usou a palavra Estado no sentido minúsculo, né? Porque a ideia do próprio Maquiavel... interessante, você fez uma pergunta fundamental da compreensão de Maquiavel, é que isso não gera uma polissemia da palavra, do vocábulo. Porque Maquiavel, em Maquiavel, embora tenha uma fluidez, o uso do conceito Estado, ele obedece a cada contexto com um efeito desejado por Maquiavel. Então, se você me pergunta, a gente pode pensar isso? Talvez sim, mas eu tenho certos receios, porque há textos em que Maquiavel está usando a palavra Estado no sentido diplomático, em outros no sentido territorial, outros até no sentido jurídico. Né? Se você pega, por exemplo, a discussão entre Maquiavel e o cardeal francês de Rouen, o cardeal fala, olha, os italianos não entendem da guerra. E Maquiavel responde, e os franceses não entendem de Estado. Mas se você pega a Arte da Guerra, que é um livro de Maquiavel que trata da guerra, ele já tem um outro conceito, uma outra compreensão de Estado. Então,
é essa fluidez de Maquiavel que a gente pode, digamos assim, ver em cada obra que ele tem um efeito desejado. Se você pega, por exemplo, o Discorse, vai ter um capítulo onde ele fala se é possível, se Roma pode se ordenar num Estado a fim de eliminar as brigas entre o povo e o Senado. Ou seja, é alguém que tem uma noção de governo, usa a palavra Estado como ação de governo. Então, é como se diz, é uma palavra fluida, e Maquiavel é um escritor, digamos assim, como eu gosto sempre de lembrar do Isaac Berlin, é um escritor que escreve na melhor prosa renascentista, mas é alguém que tem um controle da sua pena de tal maneira que ele sabia exatamente o que ele queria. Nós, leitores de Maquiavel, é que temos o problema de interpretar algo que é muito claro, e a gente tem uma mania de colocar as coisas em caixas, né? Temos essa... E Maquiavel é um sujeito que desmonta as nossas caixas. Né? Você imagina, você vai ter uma pleide de leitores de Maquiavel, de repercussão internacional, o Isaac Berlin, como eu acabei de falar, o Léo Strauss, o Maurício Viroli. Você vai ter... começa já depois da sua própria publicação de suas obras, né? Então, cada um tem uma interpretação de Maquiavel. Então, eu não sei dizer para você, né, a resposta precisa, porque se eu tivesse essa resposta, eu publicaria que seria já um novo best-seller sobre o assunto, né? Mas eu acho que é interessante. Agora, Luiz, aproveitando que você me fez uma pergunta, e eu sei que César pode depois responder, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, se você me permite. Sim. Ainda que o Spinoza, e isso é muito perigoso quando ele fala o agudíssimo Maquiavel, né, esse agudíssimo tem uma coisa maravilhosa, você poderia falar um pouco de qual é a compreensão que o Spinoza tem do conceito de Estado de Maquiavel? Obrigado, Nilo, pela questão. Ele não usa, Spinoza também não usa o termo Estado, não obstante estar já no 17, ele usa Imperium, que é um termo romano. O Diogo Pires Aurélio, o tradutor mais conceituado das obras spinozanas, foi ele quem traduziu o Tratado Teológico Político e o Tratado Político, faz uma nota de rodapé sobre o termo imperium, porque ora Spinoza usa imperium, ora ele usa res publica, que a gente traduz por república. E para dizer que ele vai usar Estado, a palavra Estado ainda não está conceituada num sentido forte para poder ser usada como tradução de império. E talvez nem seja a melhor tradução, talvez fosse melhor deixar imperium no texto e puxar uma nota de rodapé para o fato de que se trata de um problema de filosofia política, a tradução desse termo. Ele não cita, agora indo direto à sua questão, ele não usa, ele não fala em status ou em estado em Maquiavel. Quando ele fala de Maquiavel, ele o chama de agudíssimo e de prudentíssimo em duas passagens do Tratado Político, no capítulo 5º, se não me engano, e no 10º, ou no 7º e no 10º. E a Maquiavel é o único autor que Spinoza elogia explicitamente. Ele cita Descartes para discordar, diz que ele foi muito engenhoso, ele fala isso na Ética. A Descartes é um celebérrimo Descartes, tem um engenho muito astuto, mas falou muitas bobagens sobre tais e tais conceitos. Quando ele vai falar sobre Hobbes, por exemplo, na carta 50, ele cita Hobbes para discordar explicitamente sobre o papel do direito natural na constituição do Leviatã, do Estado, do Império, da cidade, o termo que nós queiramos. Vamos traduzir por Estado, para facilitar. Então, por que ele elogia Maquiavel? Não é por Maquiavel ter cunhado eventualmente um conceito de Estado.
ou por outras razões. Ele elogia Maquiavel porque Maquiavel foi o primeiro, essa é uma hipótese, ok? Foi o primeiro a verificar que o que deve ser analisado para a filosofia política é o campo de forças e não outra coisa. Se nós não analisarmos o campo de forças, nós não entendemos nada de política. Então, do mesmo modo que lá no capítulo 15, Maquiavel diz que nós devemos ir à realidade efetiva da coisa e não à imaginação desta, derrubando bibliotecas e bibliotecas sobre o tema da filosofia política, dialogando a contrapelo em relação a uma tradição da filosofia política, por exemplo, Platão, para citar o mais célebre, é exatamente esse o ponto que Spinoza absorve de Maquiavel. Isto é, no início do Tratado Político, Spinoza diz: muitos foram os homens que conceberam repúblicas ideais. Esqueçam esses filósofos. Ele diz: não há ninguém pior do que o filósofo para tratar de política. Porque o filósofo, isto é, ele está falando da tradição filosófica, idealiza uma cidade que não existe, idealiza uma natureza humana que não existe. Ora, enquanto nós não descermos a natureza humana mesma, isto é, enquanto nós, spinosianamente falando, não compreendermos o homem como naturalmente submetido aos afetos e, portanto, variando a sua potência segundo os seus encontros no mundo, isto é, enquanto nós não compreendermos as relações humanas como relações entre potências, entre forças, nós nunca conseguiremos compreender quais são as instituições capazes de canalizar essas potências da melhor maneira. Fazendo um gancho, então, fazendo um gancho entre a sua pergunta e a fala do Jader, eu não conheço nada do Achille Mbembe, mas vejo que ele é profundamente spinozano. Vejo que há um background spinozano no modo de filosofar, na filosofia política que ele propõe. Por quê? Porque é uma filosofia política que leva em conta a vida, ou mais precisamente, que leva em conta a paz, não no sentido hobbesiano como ausência de guerra, o que, como Spinoza aponta no Tratado Político, nos leva ao conceito de paz do Império Turco, em que você tinha séculos de paz de cemitério, séculos de paz de indivíduos sem potência. Ora, se nós concebemos uma política em que nós temos que levar em conta o conceito de paz como fortaleza de ânimo, é esse o termo que Spinoza usa, nós temos que criar instituições que possibilitem fortaleza de ânimo, isto é, que possibilitem que os indivíduos exerçam aquilo que é da sua natureza ontológica, isto é, que exerçam sua potência. Ora, cidades, estados, ou qualquer institucionalidade política que geram afetos tristes, que diminuem potência, que tratam os cidadãos como ovelhas, diria Spinoza, não pode uma cidade ou um estado nessas concepções não pode ser chamado cidade política, mas solidão. Precisamente porque distancia os indivíduos e não leva em conta a sua natureza ontológica de potência. Portanto, há uma ligação entre o pensamento de Achille Mbembe e Spinoza, a meu ver. Em relação ao Maquiavel, é o que eu lhe falei, Nilo. A inspiração é profunda. Eu diria até que é ontológica. Bom, Nilo me citou, vou falar em menos de 30 segundos. Há uma ligação entre Maquiavel e Rousseau, lógico. A influência de Maquiavel sobre Rousseau se dá, eu já explicitei isso nos nossos encontros, no texto que eu escrevi sobre a questão do reconhecimento. E uma advertência de Maquiavel que Rousseau utiliza no contrato social, para que se tome cuidado, não é? Que se observe quem são aqueles que se aventuram a prestar serviço ao povo, etc. Eu acho que tem uma ligação entre todos nós, mas parece que já tocou o sino para nós nos despedirmos. Então, por aqui, esse meu comentário. Eu vi um sinozinho, acho que é para encerrar, né? Não, que é isso, não, César? não? Continua aí. Sim, não. Por que
o público é que vai dizer quando a gente termina. Ah, então tá ótimo. Por exemplo, assim, quando Nilo fala dessas advertências de Maquiavel, quando Luiz fala da potência, da alegria, e no caso de Jader, a questão da possibilidade, né, de conquista de espaço que alguns indivíduos não têm, eu acho que a gente está interligado aí. Pelo pouco tempo que nós temos, a gente precisaria discutir alguns termos que servem de sustentação para esse nosso debate, que é o termo indivíduo, pessoa e sujeito de direito. A gente precisaria retomar essa discussão para ver que tipo de sujeito de direito nós queremos para reformular o direito. Aí é uma discussão que existe na filosofia política, por exemplo, hoje, vive Charles Arca, numa obra que ele escreveu, que é Outra Via da Subjetividade, que ele fala, sobretudo, da importância de Leibniz como um caminho alternativo, que não passou pela perspectiva gnosiológica, a discussão que ele faz, crítica de Descartes, etc., passa por Hobbes também, passa por Spinoza, mas seria uma discussão necessária, porque a partir daí a gente podia discutir um Estado e um direito mais plural, certo? E menos um direito que é reservado para alguns. Bom, eu queria agradecer a participação de vocês, foi uma maravilha aqui. Já encerramos ou não? Mas Sim, Nilo, aqui no chat o monitor pediu para nós encerrarmos, nós temos... Eu queria fazer uma pergunta ao Jade, eu queria que ele falasse sobre como é que o Mbembe vê a questão do conflito com a sociedade. Será que ele não tem... Dá uns minutinhos para ele falar isso, sobre como é que o Mbembe vê a questão do conflito, porque em Maquiavel, sociedade, sem conflito, talvez então... é utopia. Sim, talvez um minuto para o Jade completar essa... Isso, pode ser rapidinho. Eu falo em um minutinho, prometo. Isso. A gente já passou de 1h30. Não, mas o Mbembe ele tem uma obra recente, eu admito que eu não li ela completa ainda, estou ensaiando essa leitura, que é uma obra chamada Políticas da Inimizade. E ele tem tentado pensar, como ele é um pensador contemporâneo, ele tem se esforçado em pensar como a gente tem organizado politicamente o nosso tempo, dentro de um conceito ou dentro de uma certa categoria organizativa da vida política a partir da inimizade. E ele vai mobilizar, por exemplo, os conflitos entre Israel e Palestina, ele vai pensar a questão migratória, ele vai pensar as opressões de raça e etnias dentro de estados, como o professor chama a atenção, estados unitários, e essas políticas de integração, ou de uniformização. Então, essa dinâmica da política da inimizade acaba sendo uma leitura do conflito que torna a política como exercício mesmo da própria inimizade. Ou só é possível pensar política a partir da noção da inimizade, que o outro é meu inimigo, o outro é distante de mim, e eu só posso construir política a partir desse conflito que é insolúvel. E aí é uma outra obra dele chamada Sair da Grande Noite, e eu encerro a minha fala propondo que ela seja lida, porque não deixa de ser uma proposta política de vencimento, para que a gente saia da grande noite, e me parece que essa é a grande proposta do Mbembe, essa grande noite é como metáfora ilustrativa do mundo em que a modernidade ela tem como substrato o mundo colonial e todas as violências que ele impõe sobre a vida pública e as vidas privadas, é que a gente tem a possibilidade de quebrar uma política centrada na inimizade e reconstruir políticas da amizade, do reconhecimento, da igualdade concreta e não nesse sentido abstrato que perpassa um sujeito de direito abstrato, proprietário e, portanto, desigual. Eu acho que para que a gente saia da grande noite, a gente precisa enfrentar nossas desigualdades e entender que nossas diferenças não resultam em desigualdade, elas nos tornam plurais e nos tornam uma sociedade rica, ou pelo menos uma possibilidade de sociedade rica. Obrigado. Maravilha. Então eu agradeço ao Alan, que foi o técnico que nos ajudou a passar por esse muro tecnológico, a Shirley e a Emanuele, que foram as tradutoras em Libras. Agradeço ao professor César por ter proposto a mesa, ao professor Nilo, ao professor Jader, pelas ótimas falas, aos três pelas ótimas falas. Eu sigo nas palavras do Luiz, faço coro. Maravilha, podemos encerrar então. Obrigado, gente. Felicidades. Valeu, um abraço a todos. Abraço. Obrigado pelo convite. Volte sempre. Volte sempre. Obrigada.